Estamos de volta, então, com o nosso programa Sempre com Você. Estamos aqui batendo um papo com o Leandro Provenzano para a gente poder trazer, né, mais informação para você, informação também nessa quinta-feira do consumidor. Então, você pode ligar, participar conosco, 3349-1015, então 984199938, tá bom? Para você poder, né, participar com a gente e tirar suas dúvidas também. Leandro, nós estamos falando de endividamento, mas ainda tem o super endividamento. São coisas diferentes? Tipo, tem um padrão assim, não, ó, até aqui você está endividado, né? A partir daqui o negócio ferrou mesmo. O endividado, a gente tem mania de falar quem tem conta, né? Todos nós somos endividados. Agora, eu trato como similar porque uma palavra é muito correlacionada com a outra. Agora virou esse termo do super endividado, que é essa questão de quando, com o que eu ganho, eu não consigo pagar as minhas contas. Então, a gente poderia fazer essa distinção. O endividado é quem tem conta, mas ainda assim consegue pagar suas contas. Agora, o super endividado, com o que ele ganha todo mês, ele sequer consegue pagar as suas contas mensais. Então, poderíamos fazer essa diferenciação, mas eu acabo tratando como um sinônimo. E o endividamento tem a ver com inadimplência? Às vezes sim, o superendividamento ele vai acarretar na inadimplência com certeza, porque a partir do momento que eu não consigo mais pagar as minhas contas, a única alternativa que eu tenho às vezes é contrair novos empréstimos. Aí vem aquela tão famosa bola de neve. Eu estou pagando todo mês R$500, mas eu já não estou conseguindo mais. Eu já não tenho para pagar isso aí, eu já trazei uma, duas, o que eu tenho que fazer? Às vezes eu sou obrigado a fazer um outro empréstimo para pagar aquilo ali. A partir do momento que eu fiz um empréstimo para pagar outro, eu já estou na situação do superendividado. Eu já não consigo mais controlar as minhas despesas, pagar as minhas contas e aquela bola de neve vai aumentando, juros sobre juros, e eu não vou conseguir pagar isso aí. Então vai chegar um momento que o consumidor vai ter que ficar inadimplente, vai negativar o nome, o banco vai ligar cobrando, mas ele não tem o que fazer. Essa questão de fazer um empréstimo para pagar outro só vai aumentar o valor da dívida. Então ali a gente fala, é hora de parar, renegociar, avisa o banco, ó, não tenho condições, a partir daqui vamos acabar o nosso contrato, eu não tenho como pagar mais e não vou fazer mais empréstimo. Porque aí, juros sobre juros, isso aí vai ficando uma bola de neve, às vezes uma dívida de 10 mil vira 100 em questão de 1, 2 anos. Então é isso que a gente sempre recomenda. Ó, na hora que você viu que não aguenta pagar, não vai dar conta, não tem como arrumar mais dinheiro, renegocia com o banco e fala, ó, a partir daqui eu não consigo mais pagar. Então aí você vai ter que dar uma saída para juntar mais dinheiro e tentar fazer aquele pagamento. Isso não é nem questão de arregar, né? Nossa, é questão de consciência mesmo, né? De falar, a hora que eu preciso parar, né, Leandro? Leandro, a Ana Maria está perguntando assim, quando que um juros é considerado abusivo? Esse é um ponto bastante importante, porque antigamente tinha aquelas questões dos processos de revisional de contrato, que as pessoas entravam no juiz, né? Carro e empréstimo de banco. As pessoas entravam no judiciário para falar que juros acima de 1% era ilegal. Muito tempo isso aí realmente valeu, o juiz dava ganho de causa. No entanto, hoje só é considerado abusivo aquele contrato que está acima da média praticada pelo mercado. Então é um processo bastante complicado. A gente tem que ver, por exemplo, você contraiu esse empréstimo em janeiro de 2011. O juiz vai ter que pegar naquela época, janeiro de 2011, vai lá no Banco Central, vai ver qual que era a média de juros praticada pelos bancos. Eu tive um ganho de causa essa semana de uma cliente nessa situação. É raríssimo. A gente só entra com a ação quando a dívida pegou 6 mil no caso dessa cliente, ela pagou mais de 20. Nossa, então era claro, triplo. Quase triplicou a dívida dela. Então a gente viu ali que realmente estava acima daquela média. Fazendo as contas, o que aconteceu no caso dela? Ela pagava 8 e alguma coisa ao mês de juros e o juiz falou, não, na média daquela época era de 3,36. Então o que aconteceu? O juiz deu o ganho de causa para ela e falou, ó, o banco vai ter que recalcular tudo isso aí. Então deu uma diferença de 6 mil, salvo engano, ela pagou 12, ela teria que pagar 12 e o banco agora, que ela já terminou de pagar, teria que restituir 8 mil para ela. Mas é importante falar que essa revisional de contrato tem que ver isso aí. Naquela época do contrato firmado, qual que era a média praticada pelos outros bancos? O juiz vai ver isso aí no site do Banco Central e vai falar, bom, naquela época a média era, sei lá, 3%, 4%, e se o banco cobrou mais que isso, só aí que vai ser considerado um juros abusivo. Abaixo disso ou naquela média não é abusivo. Nossa, mas isso que você está falando é muito abusivo, né? A gente vê os cálculos, eu conheci muita gente que fez essa revisional mesmo de carro, inclusive muitos de carro, porque antigamente tinha isso, né? Tinha. De você ver o valor, sei lá, era R$200, você pagava quase R$600 isso. na parcela, era um valor, nossa,
Antigamente a tese do 1% era válida. Muitos juízes corroboravam com essa tese, eles realmente afirmavam acima de 1% é ilegal. Só que aí fizeram um lobby tão grande no Congresso, as montadoras especialmente, que conseguiram revogar inclusive um artigo da Constituição, que tinha essa questão do 1%. E aí, depois disso, os juros ficou sendo aquele médio praticado pelo mercado. Desde então, as pessoas não mais conseguiram ganhar esses processos de revisional de contrato. Muitas vezes conseguem fazer acordos, mas ganhar um processo desse só quando o juros extremamente abusivo. Nesse caso, por exemplo, citado, de 6 foi para 12, quer dizer, dobrou ainda. É alto, né? No entanto, ele não é considerado abusivo de 6 para 12. Agora, de 12 para 18 foi. Essa diferença foi considerada abusiva. Então, não é porque dobrou o valor que ele é considerado abusivo. Tem que fazer esse cálculo. É o triplo mais um pouquinho que ela pagou, né? Ela quase pagou o triplo, né? Acho que de 6 foi para 20. Foi alguma coisa nesse... 18, acho 20, que, dá 3, acho que dava quase 7, eu não sei. Chegou a quase triplicar realmente. E aí a média praticada pelo mercado na época era 3 e pouco. O juiz reviu isso aí e mandou o banco devolver. Tá certo. Então, Ana Maria, fica aí, viu? A dica, né, do Leandro. A gente tem que fazer os cálculos, Leandro, quando vai comprar alguma coisa. Aí é a hora que você parece que não é advogado, que é contador, alguma coisa nesse sentido. Mas a gente se socorre também das planilhas, né? Tem um site do governo, chama Calculadora do Cidadão. Ele faz isso aí, você consegue saber o valor que você financiou, a quantidade de parcela e o valor da parcela. A gente consegue saber quanto de juros que tem. Legal. E aí o Banco Central também tem os juros praticados pelo mercado. Então a gente consegue fazer o cálculo de casa mesmo. Isso se acha pela internet? Acha na internet. Como que é, então? Calculadora do Cidadão, a gente consegue calcular qual que é o juros. Só colocar no nosso amigo de pesquisa, Google, você põe lá calculadora do cidadão e faz o cálculo, então, né? Isso, ali ele vai te remeter algumas planilhas, você só alimenta e vai conseguir achar os juros. E se, por exemplo, a pessoa faz esse cálculo e não comprou, faz esse cálculo, mas vê que o juros está abusivo, ela pode denunciar também no lugar? Pode denunciar no PROCON, pode fazer essas reclamações. Eu creio que não vai surtir muito efeito, porque o juiz ele vai declarar que o juros abusivo é aquele acima da média praticada pelo mercado. Só que naquele mês, cada banco vai falar, ó, meu juros desse mês é tanto. Então, naquele mês não tem como saber qual que é o abusivo ou não, né? A gente vai saber no mês subsequente. Falar, ó, naquele mês anterior, tal banco fez acima da média com base na lista. Então, uma denúncia seria cabível, no entanto, eu vejo que não surtiria muito efeito. Mais efeito quando a gente se depara com uma coisa que é extremamente abusiva e você procura o judiciário para rever aquele caso específico. Agora, quanto que vocês, né, que são da questão do direito do consumidor, veem que é saudável ser comprometido, por exemplo, na renda de um consumidor? Bom, a gente nunca fala que é bom comprometer renda, né? A gente sempre faz essa questão pra vista. Sempre fala, a gente insiste nisso porque realmente é verdade. Vocês, educadores financeiros também, né? Os economistas. Mas, ó, se a gente parar para pensar, a gente chega mais rápido no destino final. Vamos supor que você queira comprar um carro que está 3 categorias acima do seu. Se você financiar esses 3 carros, você provavelmente vai chegar nesse terceiro carro nos 10 anos. Ao passo que se você juntar dinheiro, você vai comprar o primeiro num financiamento, eventualmente, porque você não tem aquela condição à vista. No segundo, você vai demorar um pouco mais, porque você vai ter que juntar dinheiro para pagar à vista o segundo carro. No entanto, você chega mais rápido no terceiro. Por que você chega mais rápido? Porque você não paga juros nem no segundo, nem no terceiro. Então, o terceiro carro, você consegue pagar à vista e chegar muito mais rápido do que se financiasse os 3. Então, a gente fala, faz esse cálculo, só que o difícil é a pessoa falar, não, eu tenho condições de financiar isso aqui hoje, eu já vou chegar nesse terceiro carro hoje, nesse segundo carro hoje, porque eu não quero perder tanto tempo assim para ter esse bem. Isso funciona com tudo, é celular, é carro, é roupa, né? Eu consigo às vezes comprar um tênis à vista daqui 2 meses, mas pô, agora que isso aí cabe no meu bolso, eu tenho dinheiro para pagar isso aí todo mês, então eu já vou sair da loja com esse tênis. E esse é o principal motivo, esse fator psicológico que a pessoa tem. Não, eu quero comprar isso hoje, eu consigo, então eu vou comprar hoje. Ao passo que se eu juntasse 2 meses de dinheiro, eu poderia pagar muito menos do que fazendo esse a longo prazo que a gente faz. Porque dá para fazer a pichincha também, né? Quando faz a pichincha. Quando paga à vista, normalmente você tem no mínimo 5% de desconto. Olha só. Vou dar uma pausa aqui na nossa conversa, então, para dar a dica de hoje. Aquela dica que ajuda o consumidor, ajuda a economizar, né? Então, olha só, a nossa dica de hoje é para dar um sabor especial ao vinagre. Você pode dar esse sabor todo especial ao vinagre colocando dentro da garrafa uma azeitona verde.
pega uma azeitona, põe lá dentro, vamos ver se fica gostoso esse vinagre mesmo. Aí você conta pra gente poder saber aqui também, né? Final de semana tá aí, chegando, de repente, temperar a salada com vinagre, né? Com sabor de azeitona. Vinagre e sabor azeitona. Pois bem, a gente tá aqui conversando com o Leandro Provenzano, pra você que ligou a TV agora, a gente tá falando de endividamento, né? E tem uma outra pergunta aqui, olha só. O Jonathan pergunta assim, se tem um perigo de aceitar esses cartões que são oferecidos nas lojas, cartão das lojas. Normalmente as lojas fazem isso aí para que o consumidor se fidelize, né? Muitas vezes ele dá até um desconto. Primeira compra, né? 10% de desconto. Eu caí numa dessas esses dias. Eu cheguei numa loja, não tinha desconto pagando à vista. Aí eu falei, não, mas eu preciso do desconto, senão para que eu vou pagar à vista? Ele falou, olha, se você abrir um crediário, você consegue 10% de desconto na abertura do crediário, na primeira compra. Eu acabei fazendo um crediário e pagando à vista. Então, não adiantou. E o que eles fazem, né, nessa loja mesmo? Por que eles querem abrir o crediário? Porque todo mês você tem que pagar o crediário na própria loja. E muita gente já passa pela loja, vê uma outra coisa que está gostando e às vezes já faz essa compra. Então eles querem fidelizar. Muitas vezes é legal porque tem desconto, né? Muito supermercado eu vejo fazendo isso, aplicando desconto. Você tem o cartão tal? Se você tem aqui, você tem nesse produto, nesse aquele, você tem 10% de desconto. Às vezes é legal, mas tem que fazer conta, tem que ver se não tem anuidade, se não tem seguro. Muitas empresas cobram seguro quase que obrigatório do cartão, isso aí não pode ser obrigado. Então, assim, tem que fazer conta mesmo. Tudo, eu quero saber, você está me oferecendo um cartão muito fácil, quero saber quais são os problemas. Porque quando a pessoa vem me oferecer um serviço, é muita facilidade. Né? Essa semana mesmo eu estou num dilema. Me ofereceram para o meu pacote de telefonia um pacote mais barato pela mesma empresa. Eu falei, tá, mas me manda por escrito, vamos analisar, vamos ler junto esse contrato. Até agora eu não acreditei que vai baixar R$50 da minha conta e ainda eu vou ter mais serviço. Né? Por que isso aconteceu na minha casa, isso também não deu muito certo, não. Eu não fechei porque eu tô muito desconfiado, mas diz que amanhã ele vai lá na minha casa, a gente vai ler junto o contrato. Aí eu vou ver se eu vou ter a confiança de fechar com ele ou não e saber por que tá tão mais barato agora, né? Porque, poxa, R$50 a menos para eu ter mais serviço, alguma coisa tem, né? Pelo menos a gente fica com esse pé atrás. Então, vamos ler junto esse contrato para não cair em armadilha, que é o que a gente tem que fazer. É sempre fazer conta, ler contrato, porque eu quero ver se tudo que ele me ofereceu está escrito ali. Se tiver e ele assinar e eu também, bom, eu posso com o judiciário ali falar, ó, ele tem que cumprir esse contrato aqui. Então, é isso que a gente sempre orienta que o consumidor faça e que muitas vezes eu mesmo não faço, mas tem que fazer. Agora, Leandro, e tem alguma intervenção, né, na questão das propagandas, aquelas propagandas alusivas que fazem, né, acabam fazendo o consumidor ir lá e se comprometer mais? Pois tem um órgão regulamentador da questão das propagandas, né, que ele acaba tirando algumas propagandas do ar, mas a respeito de relação de consumo não é muito. O que a gente tem mais a falar de propaganda é que uma propaganda ela veicula aquele produto ou aquele serviço. Então, se aparece uma propaganda, um site de compra coletiva, por exemplo, que anuncia uma viagem internacional ao custo de R$1.000 e você sabe que aquilo ali é 5.000. Aí depois você vai lá e compra, o site fala, não, mas era um erro. Aquela propaganda vincula aquele contrato. Então, se eu paguei, eu posso exigir que a empresa cumpra com aquilo que ela me vendeu. Isso aí tem muito, é muito comum a gente ver juiz dando ganho de causa ao consumidor, fala, não, se a empresa fez com algum erro, né, exceto o erro grosseiro, né, uma viagem internacional por R$1, por exemplo, porque você viu que foi erro de digitação. Nesses casos, o juiz acaba afastando essa questão da propaganda enganosa. Mas que é um valor que ali realmente você vê uma promoção muito boa, o juiz obriga com que a empresa cumpra aquilo que foi veiculado na TV. Essa questão de viagem real que você está falando, lembro que teve um erro uma vez no computador. Um amigo meu até chegou de comprar esse computador pela internet, que estava de 600, estava R$6, uma coisa assim, ou R$60, uma coisa assim. E ele comprou o computador, mas aí teve todo aquele negócio, não, eu não era 600, mas faltou o zero, então eu não posso fazer nada, né? Pois se for considerado ele acabou erro ganhando, grosseiro, na verdade, assim, o computador, ele acabou ficando com o computador. Entendi. Né? Porque veiculou a propaganda, né? É verdade. Você falou de cartão de crédito, né? A gente falou de cheques, taxas de juros, tudo isso, então, contribui para o endividamento. Sim. Tem que fugir disso aí. Então, o que o consumidor tem que fazer? Tem que ficar alerta, Leandro? É sempre pesquisar qual que é o banco que oferece a maior quantidade de serviço e ao custo menor. Então, é sempre comparar. Se você está com problema de dinheiro, com as finanças,
tem que comparar, né? Eu tenho um plano telefônico, eu vou comparar se eu estou sem dinheiro, se tem alguma outra empresa oferecendo o mesmo plano por um valor menor, né? A gente pode fazer portabilidade, não só bancária, como de telefonia, de plano de saúde. Então, não é porque eu tenho uma conta salário num banco, eu não posso fazer a portabilidade para outro banco. Então, é sempre fazer essa pesquisa para ver qual que é o serviço que a gente pode pagar menos e ter a maior qualidade naquele serviço. E sempre pesquisar, põe na ponta do lápis tudo que ganha, tudo que gasta, qual despesa que eu posso parar de fazer, né? O que eu posso fazer para sobrar mais dinheiro para mim. A gente sempre tem que ter uma reserva, uma poupança, um investimento, uma previdência privada. Porque a gente fala muito de superendividamento naquela questão da pessoa ir comprando e gastando, mas também tem aquela pessoa que separa, né, e já não tem aquela renda do marido ou da esposa, a pessoa que é acometida por alguma doença, que tem que pagar um tratamento. Então tem algumas circunstâncias que levam a gente a ficar superendividado, por mais que a gente tenha esse controle financeiro. Então, assim, tem que ter sempre uma reserva, tem que sempre gastar menos do que ganha e tem que ter um caixa ali para eventual emergência. Olha só, o Ivan pergunta assim, e o que a gente faz quando a gente fica endividado por uma compra que não se fez? Bom, nesse caso, ele está falando é uma questão de fraude. A primeira coisa é registrar um boletim de ocorrência para falar, ó, eu nunca tive contratando com essa empresa, no entanto, apareceu uma dívida no meu nome. Importante falar que a empresa é responsável por autorizar com que alguma pessoa estranha fizesse compra no seu nome ou até mesmo contratasse algum tipo de serviço. Isso é comum com telefonia. Qualquer um conseguia antigamente fazer uma instalação de uma linha telefônica com o CPF de outra pessoa, pelo próprio telefone. Então, nesse caso, a empresa que fez essa instalação e atribuiu uma dívida para esse consumidor, ela é responsável também por indenizá-lo, materialmente ou moralmente. Se eu paguei aquela dívida que não era minha, a empresa tem que me devolver dinheiro. Se eu fui negativado, por exemplo, por uma dívida que eu não fiz, isso foi uma falha de segurança dessa empresa, a empresa tem que me pagar também uma indenização por danos morais. E, Leandro, e aqueles cartões que não são solicitados e que chegam na nossa casa? Isso também é um caso de dano moral presumido, quer dizer, o consumidor não precisa comprovar que ele não requereu aquele cartão, né? Simplesmente o envio não solicitado de cartão de crédito, ele já é passível de uma indenização por dano moral. Então o que o consumidor tem que fazer? Lógico, ele não vai ligar para desbloquear o cartão também, mas ele já pode, só de posse daquele cartão, entrar com uma ação na justiça falando que aquilo ali é um envio não solicitado de cartão de crédito. O juiz hoje entende que isso aí como um dano moral presumido e provavelmente o consumidor ganha uma indenização. Olha só, para a gente encerrar, Leandro, o José do Macaúbas pergunta assim: quando fazemos revisão de juros abusivos, isso prejudica o nome da pessoa que fez para novos financiamentos? Pois é, o que eu costumo falar para os clientes? Essa questão ela não pode prejudicar o consumidor. No entanto, a gente sabe que muitos acordos são fechados dentro de um banco e que depois esse consumidor não consegue mais fazer esse levantamento porque existe uma restrição interna. Muitos chamam de lista negra, né? Uma restrição interna dentro do próprio banco no qual aquela pessoa fez um acordo. Então eu paguei lá, eu devia 10 mil, fiz um acordo em 5. Mas às vezes eu não vou no mesmo banco e consigo um empréstimo, porque ele fala que eu estou devendo 5 ainda do acordo e tal. Isso aí é legal, mas comprovar isso aí é muito difícil. Se a pessoa conseguir comprovar por um documento ou por uma ligação essa restrição interna, ele pode entrar até com uma indenização na justiça e pleitear esse dano moral, porque isso é um ato ilegal. Muitas vezes o banco está cobrando até mesmo uma dívida já prescrita e o acordo é feito para quitar todos esses problemas. Então, se eu quitei, não posso ter essa restrição interna. Tá certo. Leandro, obrigada, viu, pela sua participação aqui. Agradecer as pessoas que ligaram, que participaram com a gente hoje também, né? Acredito que seja um tema que a gente possa estar abordando um pouquinho mais pra frente, de repente com mais algum outro assunto referente a isso, né? Que a gente pode falar. Eu queria voltar a falar também da cartilha, né? Que a gente falou lá na frente, a gente pode programar para isso também, né, Leandro? Tá ok, a gente pode até disponibilizar no Facebook da TV Imaculada. Ah, legal. Para quem quiser baixar, né? Isso. Bacana, então. Leandro, obrigada, viu? Eu que pela agradeço. sua participação. E a gente vai para um rápido intervalo agora e a gente já volta, tá bom? Então não sai daí que tem as notícias de hoje.